Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe mais esse momento de estudo, de reflexão do Evangelho, dos ensinos de Jesus, que a gente possa aproveitar mais essa oportunidade, sempre com muita alegria, a gente se reunir aqui para poder refletir um pouco, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Como todo ano a gente faz, a gente sempre geralmente estuda durante o ano todo o Livro dos Espíritos, no domingo. E no dezembro, a gente sempre está estudando um livro específico, com as parábolas de Jesus, com os ensinos de Jesus. E esse ano a gente está estudando o livro 7 Minutos com Emmanuel. Hoje a gente vai dar início a ele. Esse livrinho é organizado por Haroldo Dutra Dias. Ele organizou pequenos trechos em que Emmanuel discorre sobre os ensinos de Jesus. Então a gente vai estar estudando ao longo de dezembro todos esses ensinos que Jesus deixou para a gente sobre a interpretação, os ensinos de Emmanuel. E para a gente iniciar, só para a gente conhecer, para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar, mas não conhece Emmanuel, ele é o mentor espiritual de Chico Xavier. Ele trabalhou durante muito tempo, psicografou muitos livros, ditou muitos livros através de Chico, e a gente vai fazer uma leitura breve só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre Emmanuel. Ele ficou mais conhecido entre os espíritas brasileiros pela psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Segundo ele, foi no ano de 1931 que pela primeira vez, numa das reuniões habituais do Centro Espírita, se fez presente o bondoso espírito Emmanuel, isso segundo Chico. Descreve Chico: via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Convidado a se identificar, apresentou alguns traços de suas vidas anteriores, dizendo-se ter sido senador romano, descendente da orgulhosa gens Cornélia, uma família da época, e também sacerdote, tendo vivido inclusive no Brasil. De 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, Emmanuel transmitiu ao médium mineiro as suas impressões, dando-nos a conhecer o orgulhoso patrício romano Públio Lentulus Cornélius, em vida pregressa Públio Lentulus Sura, e que culminou no romance extraordinário Há 2000 anos. Esse livrinho Há 2000 anos é um livro que foi ditado também por Emmanuel, que relata a história dele, as encarnações, algumas encarnações que ele teve anteriormente no planeta Terra, que ele assumiu outros corpos, outras personalidades, ele narrando todo o seu trajeto aqui na Terra. Então, é importante, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Emmanuel, como que foi a sua vida, como é que foi as suas experiências, a gente vai encontrar nesse livro. E hoje, o trecho que Haroldo Dutra Dias separou nesse livrinho 7 Minutos com Emmanuel, é o seguinte que a gente vai ler e que a gente vai conversar a respeito. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Anotações de Pedro no capítulo 2, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. O primeiro momento que a gente deve tentar compreender são as palavrinhas-chave que ele apresenta aqui para a gente. Profecia, como a gente deve entender? Porque eu estava conversando com uma amiga na faculdade, e aí me senti à vontade de conversar sobre isso com ela. E eu falei, olha, vou fazer uma leitura aqui, ver o que você entende a respeito disso. Li esse trecho. Ela falou, não entendi nada. Aí eu falei, não entendeu nada. Eu li de novo, ela não entendeu nada. Ou seja, a gente tem dificuldade de entender as informações que tem escrito aqui sobre Jesus. Essa é uma fala de Jesus, mas que foi escrita por Pedro. Então, o que a gente deve entender? Profecia como professar, como é uma forma que a gente entende e a forma que a gente divulga algo. Não vamos se apegar a uma coisa mística, essa coisa assim maravilhosa, não. Vamos pegar nesse sentido de compreensão e a maneira como eu professo uma ideia, a forma como eu transmito isso e divulgo essa ideia.
E Escritura são todas as informações, tudo que foi escrito pelos apóstolos, tudo que foi escrito sobre Jesus. E interpretação particular é a interpretação que a gente faz. Ou seja, eu interpreto a Escritura, os ensinos, as informações e professo essas informações de alguma maneira. Então, isso que ele está dizendo aqui para a gente, que a gente não deve professar nada da Escritura particularmente, acreditando que é tudo de acordo com o meu entendimento. É isso basicamente que ele está falando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, quando o Kardec fala sobre o objetivo do Evangelho, o objetivo daquela obra que ele estava escrevendo naquele momento, ele diz muito claramente o seguinte, para a gente poder entender sobre essas escrituras, sobre a Bíblia, sobre esses ensinos. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. 5 partes que pode ser dividido o Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Ou seja, se a gente for ler a Bíblia, se a gente for estudar, a gente vai observar pessoas, ou a gente mesmo vai só observar uma coisa, ou a gente vai prestar atenção nos atos de Jesus, na cura que ele realizou, a gente vai prestar atenção em palavras-chave que a gente vai achar que é aquilo ali e vai fazer um dogma a partir daquilo, é o que acontece no nosso dia a dia. Mas tem a parte moral, que é a parte mais sutil, e é a parte principal do ensinamento de Jesus, da proposta dele ter vindo aqui na Terra, e é o que a gente não observa e a gente tem dificuldade de entendimento. E em seguida, Kardec continua falando: se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte por questões de dogma. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Isso Kardec falando para a gente, que durante toda essa história nossa, da humanidade, a gente se apegou muito à parte mística, à parte dogmática, a essa parte mais material, e que foi que originou essa confusão que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Esses conflitos religiosos, as pessoas se matando por causa da crença que professam. Enfim, tudo isso que a gente já observa e já aconteceu durante toda a história é devido à não observância dos ensinamentos morais de Jesus. Porque ele coloca muito claro aqui. Numa informação que a gente obtém de que a gente deve amar um ao outro, que a gente deve perdoar as pessoas, que a gente deve ser tolerante, que a gente deve ter paciência, não haveria conflitos, porque a gente estaria sendo condenado automaticamente nessas atitudes, nessas ações que a gente porventura houvesse tido. Por quê? Ou a gente é cristão ou a gente não é. Porque ser cristão é o quê? É vivenciar aquilo que o Cristo ensinou. Pelo menos no princípio, os seus discípulos, aquelas pessoas que se diziam, eles faziam isso, porque eles se diziam cristãos, então eles vivenciavam o que o Cristo ensinou, o que o Cristo pregou. Então o convite para nós nesse momento também, a pensar sobre isso. E por que nós temos tanta dificuldade, a gente foge tanto de adentrar esse universo moral de Jesus? Ele fala aqui atrás, porque a parte moral exige a reforma de si mesmo. E nós lutamos constantemente para não enxergar aquilo que trazemos conosco. A gente foge de nós mesmos. A gente foge como? Vendo televisão toda hora, que a gente não consegue ficar sozinho em casa. A gente foge para festa, a gente foge para boate, a gente foge para droga, a gente foge para bebida, para cigarro, para o sexo desequilibrado. Ou seja, tudo exterior que possa me tirar a atenção e não permitir que eu me enxergue. Olha só que interessante como a gente não pensa sobre isso.
E agora é o momento que a gente se encontra mais apto a pensar, embora muitas vezes a gente não concorde com o que a gente escuta, com o que a gente pensa, com o que a gente reflete. Mas é justamente isso que o Evangelho traz para a gente. E o grande mal, gente, da sociedade é a compra compulsiva. Você vê as pessoas desequilibradas, comprando e querendo mais, tem que ter melhor que o outro, tem que ter aquilo que o outro não tem que mostrar para a sociedade que está bem financeiramente. Tudo isso é para poder esconder uma fragilidade que nós temos dentro de nós. E quem sofre com tudo isso? Nós mesmos. Quem sofre somos nós. Ninguém mais. Claro que tem as pessoas à nossa volta que muitas vezes identificam isso e querem o nosso bem, querem a nossa felicidade, e eles identificam que isso está fazendo mal para a gente, eles também sofrem, mas é uma dor diferente. É a dor por querer ver a gente bem, por querer ver a gente melhor num caminho feliz, e vendo que a gente não está traçando um caminho que vai levar a gente à felicidade. Então isso gera também uma dor, gera um sofrimento por parte daquela pessoa que ama a gente. Mas a gente está mergulhado nesse universo material, que deixa a gente com sede, que deixa a gente cansado, que deixa a gente exausto, deixa a gente pesado. E enquanto a gente não admitir isso, enquanto a gente não assumir isso, a gente vai continuar doendo, sofrendo, chorando, passando por mil dificuldades que a gente poderia não passar, caso a gente fizesse escolhas diferentes. Então aqui o Espiritismo traz para a gente justamente essa reforma moral que nós precisamos, traz justamente essa reflexão íntima que nós devemos fazer. A gente precisa disso, a gente tem que sair do misticismo, a gente tem que sair do exterior. Jesus constantemente aconselhou a gente a isso. Ele aconselhou a gente quando lá as pessoas chegaram lá e falaram, olha, quando ele estava lá se alimentando junto às pessoas, junto aos seus discípulos, enfim, chegaram aqueles e falavam, olha, eles não lavaram a mão para comer. Aí Jesus falou, não se preocupa com mão não, preocupe em limpar o seu coração, preocupe-se em limpar os seus sentimentos, os seus pensamentos, não fique preocupado se a pessoa lavou a mão para comer ou não, porque na época era um ritual deles, era uma rotina que eles tinham, que tinha que lavar a mão. Então, observando lá o exterior, como sempre, eles julgam, falando isso aí que a gente citou aqui agora. Então Jesus aproveita a oportunidade para ensinar a gente, para a gente parar com essa questão. E uma reflexão a gente deve fazer também, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o item 8 e 9, ele traz para a gente, fora da igreja não há salvação. São frasezinhas. Fora da verdade não há salvação e fora da caridade não há salvação. 3 pontos que a gente tem que pensar. Fora da igreja, ou seja, fora da religião. Não é a igreja em si, é a religião. Ou fora da verdade ou fora da caridade. E aí a gente vê, se a gente aplicar esses lemas na nossa vida, quais as consequências dela. Kardec coloca muito claro para a gente aqui. No fora da religião não há salvação, ele diz, se as pessoas se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos, o pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja, da religião, é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. É contrário aos ensinamentos de Jesus, porque se a gente restringir como um meio de se chegar na vida futura, depois da morte, e obter essa salvação, entre aspas, essa felicidade, essa alegria, essa consciência tranquila após o nosso desencarne, se fosse restrito a uma religião, a uma crença, teria conflitos, seria restrito. Aí aconteceu o que está acontecendo hoje. Dentro de casa, um é evangélico, o outro é católico, o outro é espírita. Aí briga um com o outro. Um quer jogar panela, quer jogar prato, não fala um com o outro, xinga, ofende. Por quê? Todos acham que a religião deles que é a certa. É lá que você tinha que ir, não aqui.
E o mesmo acontece com a gente também na doutrina espírita. Embora a gente já tenha condição de compreender melhor, embora a clareza da doutrina espírita é informar isso para a gente ainda assim comete esses erros. A gente vê pessoas dizendo que só aqui que a pessoa vai conseguir encontrar um roteiro seguro para a sua vida, e não é verdade. Não é verdade. Kardec também, quando indagado se o Espiritismo era a melhor religião e condenava outras religiões, ou se tinha a melhor religião, qual era, dentre essas todas que existem, Kardec diz muito claro, fala, meu filho, a melhor religião, a melhor crença é aquela que fizer melhor bem para você, aquela que te conduzir para o bem, aquela que te aproximar mais de Deus. Então olha só como é claro as informações. Então a gente tem que tentar visualizar se a gente também está preso nisso, se a gente faz isso, se a gente já fez, ou se a gente ainda vai fazer. É a vigilância que compete a nós estar constantemente atentos a nós mesmos, para a gente não cair nesse erro, não cair em discussões, não cair em briga, em inimizade por conta disso, porque não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. Quem pregou o amor, com certeza não vai estar feliz de estar vendo a gente brigando por causa disso. E aí, na segunda, que fala sobre fora da verdade não há salvação, seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. Qual homem pode envaidecer-se de possuí-la inteiramente, enquanto os conhecimentos vão crescendo sem cessar à sua volta e as ideias se modificam a cada dia? A verdade absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la, porquanto não lhe é permitido saber tudo. Ou seja, se então a gente achar também que eu sou possuidor da verdade, porque o possuidor da verdade, ele junta a informação religiosa com a informação acadêmica, com a sua experiência de vida, com tudo aquilo que ele já aprendeu nas suas rotinas, enfim, no seu trabalho, e ele acha que a partir dessas informações que ele tem, aquilo ali é a verdade para ele e é a verdade absoluta. Os que não professam ela, os que não pensam como ele, está errado. E aí é a mesma coisa de que fora da religião não há salvação. Dá briga, dá conflito, não dá certo, é a mesma coisa. Então também esse outro viés não é saudável para a humanidade, porque o bem é o bem de todos, gente. Não é o bem exclusivo, o bem para mim e o pior para o outro, isso não é o bem. O que é bem, o que é bom, o que é certo, o que é correto é aquilo que faz bem para todo mundo e que é saudável para todo mundo. Então a gente não deve ficar pensando só em nós, a gente deve pensar no outro que está do nosso lado. Porque se a gente pensar só em nós, a gente passa por cima dos outros. Porque tudo aquilo que eu quiser, que eu tiver com vontade de fazer, eu vou pensar e não vou nem imaginar o outro da minha volta se ele precisa ou não. Vou passar por cima e vou fazer o que for necessário. Então isso também acontece se a gente seguir essas duas frases que ele coloca aqui para a gente. E a terceira, fora da caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita, que todo mundo já ouviu, que todo mundo conhece. Com essa frase, a gente consegue o seguinte: é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Então, fora da caridade, liberta a gente, liberta, porque diz o quê? Olha, não adianta você ir lá na igreja, não adianta você ir no centro espírita, não adianta você ser doutor, não adianta você trabalhar e ter dinheiro, não adianta você ter muitas posses, você ter estado, não interessa o que você tem, o que interessa é o que você está fazendo da sua vida, fazendo com tudo, o que você está fazendo com tudo isso que você tem nas mãos, é isso que vai importar. Então, é 1000 vezes preferível eu ter uma vida regrada lá fora, uma vida pautada no bem,
com equilíbrio, com disciplina, ajudando as pessoas, trabalhando o meu lado moral, as minhas dificuldades, e não ter vínculo com religião, não ter uma rotina de frequência em uma casa espírita ou numa outra religião, do que eu vir e não fazer nada lá fora. Não adianta. Então, com esse lema, a gente consegue observar que é preciso a gente atuar. Se a gente não atuar, não vai adiantar de nada. Eu vou desencarnar, vou passar por dificuldades, vou sofrer, e aí eu vou ter que reencarnar numa nova oportunidade e tentar novamente, porque a oportunidade é dada sempre, mas a gente sente dor, a gente sofre demais, a gente passa por muita dificuldade, que ninguém gosta, a gente vê os relatos dos espíritos que já desencarnaram, que se encontram do outro lado da vida, e dizem para a gente a dor, como é grande toda essa dor, todo esse sofrimento que eles passam. Por quê? Fizeram escolhas menos boas, priorizaram o mundo material. Aí até conseguir se desvencilhar daquilo, sofre muito. A dor do desapego, a dor de deixar de lado aquilo. É como uma criança que perde um brinquedinho, que acha que aquilo ali era um mundo para ela tudo, e chora, e sofre, parece que não vai acabar. Porque acha que aquilo ali que é a vida. E todo mundo sabe, todo mundo divulga, todo mundo professa que nós estamos aqui de passagem, embora ainda muito acanhado, muito superficial, mas a gente tem essa tendência e a gente tem esse hábito de professar essa ideia. A gente traz isso inato em nós. O que falta na gente é entender que Jesus veio mostrar para a gente o que a gente precisa fazer e não ficar adorando nos templos religiosos, e nos templos adorar. Não é isso que ele quer. Sim, vamos adorar, vamos fazer as nossas preces, vamos agradecer, vamos pedir, mas o que a gente está dando de retorno para Jesus? O que a gente está fazendo na nossa vida para poder presentear Jesus? Se a gente recebe o ano todo, a gente recebe alívio, a gente recebe ajuda, a gente recebe consolo, a gente recebe, enfim, diversos auxílios no nosso dia a dia. E o que a gente faz com isso? A gente melhora da nossa dor, e aí a gente volta para a farra, volta a fazer tudo de novo, e aí quando vem a dor a gente serena, fica calmo, chora um cadinho, aí procura um para ajudar, aí depois recebe o alívio e volta a fazer tudo de novo. É isso que a gente está fazendo durante o ano? A gente precisa refletir sobre isso, porque ajuda nós temos, e sempre vamos ter, na medida que for necessário e que for saudável para a gente. Então, esse trecho traz isso para a gente. E em seguida ele fala o seguinte para a gente, no livro Vinha de Luz. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados para o serviço divino. Ou seja, Jesus convida a gente para fazer parte de uma peça de teatro onde a gente tem que atuar. E o palco é a vida. O palco é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é no trabalho, é em casa, é com os estranhos, é na sociedade. Esse é o palco da vida que a gente deve atuar. É isso que ele convida para a gente fazer. E se a gente ficar achando o contrário, a gente vai ficar preso no lugar e não vai conseguir avançar. E continuando no livro Vinha de Luz, ele cita alguns exemplos que faz com que a gente reflita de uma maneira diferente as nossas ocupações, os nossos trabalhos, o nosso emprego, o nosso dia a dia. O que a gente faz com isso? Emmanuel fala o seguinte: o comerciante está em negócios de suprimento de fraternidade. Ou seja, trabalho no comércio, posso fazer muita coisa, posso ajudar de várias maneiras. Eu posso ser fraternal, as pessoas vão me procurar e eu estou atendendo, eu estou trabalhando com o público, as pessoas estão precisando de carinho, as pessoas precisam de atenção, precisam de paciência, precisam de tolerância. Então no comércio, olha como eu posso usar do meu trabalho nesse campo para poder espiritualizar ele, para poder executar o que Jesus convida a gente a fazer. O administrador
permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Então, diante desses exemplos, ele coloca para a gente que no nosso trabalho a gente pode encarar de uma maneira diferente e aproveitar para fazer o que Jesus ensina a gente. Olha o cozinheiro que faz comida, que faz alimento, que prepara. Ele está aprendendo a servir, um dos ensinamentos, dentre tantos outros. Mas ele está aprendendo a servir as pessoas independentes, se é sábio, se não tem muita inteligência, se é rico, se é pobre. Ele faz o alimento e serve as pessoas. Ele prepara o alimento para essas pessoas, independente dos seus status. Então, é uma maneira de se aprender a sair desse julgamento. É uma maneira da gente aprender a viver diferente. O carpinteiro está construindo a casa para poder sustentar uma família, para poder abrigar ali um lar onde as pessoas que estarão ali vão estar aprendendo a conviver, vão ter um abrigo, vão poder se proteger do frio, vão poder se proteger da chuva, do calor, enfim. Olha como podemos encarar as coisas de uma maneira diferente. Porque hoje em dia o que acontece? A gente prioriza o trabalho, os estudos, o que vai dar mais dinheiro. O que der mais dinheiro é aquilo que eu vou fazer. Então eu vou estudar, não quero saber se eu vou ser um bom profissional, se eu gosto daquilo ou se eu não gosto. Eu quero é dinheiro, eu quero cash. Quero ter muita grana para poder comprar muita coisa e poder aproveitar a vida com facilidades. E o que acontece? A gente vê péssimos profissionais, a gente vê erros gravíssimos, pessoas que não seguem uma ética, que fazem coisas bizarras e que a gente fica impressionado. Mas os pais incentivam justamente os filhos a fazerem isso. Os pais falam, não, você tem que ser isso porque a família toda é médico, então você tem que ser médico. Família toda é de advogado, a família toda é de psicólogo, é de não sei o quê, então você tem que fazer isso, porque todo mundo é. Você não vai fugir do padrão da família, não. E a pessoa não gosta disso, o filho não está nem aí para isso, mas ele vai obrigado, porque o pai disse que tem que ser dessa maneira. Claro que existe aqueles que bate o pé, diz que não vai e acabou e não vai. Mas, na sua maioria, acaba acontecendo isso. E são profissionais infelizes, que ficam angustiados, que sofrem, que têm grandes dificuldades, porque eles não queriam aquela profissão. Então, tudo isso, gente, a gente tem que ver o que a gente quer da nossa vida, a gente tem que ver o que é melhor para nós, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, para que a gente faça boas escolhas e ajude aquelas pessoas, os jovens, as crianças, aquelas pessoas que estão saindo dessa fase e vão ter que escolher uma profissão. A gente tem que auxiliar para a pessoa pensar e ele poder se encontrar, porque senão acontecem esses erros, acontecem essas dificuldades e a gente vai ser coautor disso tudo e a gente vai sofrer as consequências também. Então, isso tudo traz para a gente a reflexão de que a gente ainda erra muito, mas que a gente já tem condição de acertar e a gente pode, se a gente quiser. Basta que a gente movimente a nossa vontade. E isso Jesus coloca muito claro para a gente, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a gente acreditar o mínimo que seja, mas que seja sincero, a gente consegue. A gente vai dar jeito nos problemas que surgem na nossa vida. Então o Evangelho traz para a gente essa reflexão, que a gente foge diariamente, que a gente foge constantemente e que a gente deve tentar se olhar, a gente deve tentar se perceber e tentar assumir sim, sem vergonha, sem receio. A gente tem um exemplo de João Evangelista. João Evangelista, um dos discípulos do Cristo, vivenciou lá junto com Jesus, a época, completamente envolvido com Jesus, fiel. Ele foi um dos discípulos que desencarnou por último. Ele, após o desencarne de Jesus, ele permaneceu durante muito tempo ainda aqui no planeta, e aí ele tinha uma percepção mais apurada do que os demais, e ele compreendeu claramente a missão de Jesus.
e se envolveu com esses ensinos e implantou isso na sua vida. E após o desencarne de Jesus, ele, depois de um tempo, ele estava relembrando os momentos que estava com Jesus, relembrando os ensinos de Jesus e sentindo a saudade, porque diante da presença do Cristo, eles se sentiam de uma maneira, se sentiam seguros, se sentiam aliviados, se sentiam fortalecidos. E quando perderam essa presença, ele sentiu essa falta, como a maioria que viveu com ele na época sentiu também. E ele, com esses pensamentos, com essas reflexões, ele vai até a casa de Maria, a Maria que adotou a humanidade inteira, que disse que iria cuidar de nós, que Jesus pediu a ela para que cuidasse da humanidade, de todos aqueles que precisavam. Ele vai até a casa de Maria, pediu uma orientação, pediu alguma informação, pediu um acalento, uma palavra amiga, enfim, porque ele estava em grandes angústias, ele estava em grandes dificuldades. E aí ele chega e se direciona para Maria dizendo o seguinte: mãe, estou sentindo grandes saudades de Jesus, de maneira insuportável. Vejo permanentemente na tela mental, a andar comigo e a dialogar entre meio a minhas ideias. Não sei como está a minha cabeça, só sei que tenho saudades insuportáveis. O que devo fazer? A senhora é a mãe. O que pode fazer para me consolar? O que deseja que eu faça? E aí Maria responde a ele: vai, meu filho, ao mar da Galileia. Contempla as suas águas, que essas tuas lembranças se desfarão, dando-te ânimo para as lutas que devem começar. Ainda tens muitos anos pela frente e deverás sentir a felicidade de ser um dos renovadores ou instrumento de tais mudanças dos seres humanos, porque todos os valores espirituais devem ser investidos a favor das criaturas, porque mudando-se os homens, a terra obedecerá a todas as mudanças e será um paraíso que por enquanto está perdido nos desertos da ignorância. E aí, a partir dessa reflexão, João Evangelista acata esse conselho de Maria e ele começa a viajar, porque antigamente era tudo a pé. E ele começa, e durante o seu caminho, durante os locais que ele passava, ele ia se lembrando que Jesus falava, lembrando que passou pelaquela cidade com Jesus, ele ia ajudando as pessoas, até chegar lá no mar, no local onde Maria direcionou ele. E, chegando lá na praia, ele se dá vontade de orar. E ele diz o seguinte em prece: Senhor, tenho saudades, Senhor, tenho saudades. Não sei o que fazer neste estado d'alma. Desejo partir para muitas realizações. No entanto, parece que me falta algo de ti. Queria te ouvir, se pudesse ser, novamente contemplar a tua face, porque tal visão para mim seria de grande valia, e queria novamente ouvir-te. A minha fé se enraiza na inteligência, e ficarei preparado para as grandes lutas que sei serem sobremaneira difíceis, em todas as direções que andar. Conheço o terreno onde deverei pisar, e a minha consciência me diz ser cheio de espinhos esse caminho, mas deverei plantar a semente que nos entregaste, com o objetivo de fazer crescer o amor em todos os corações. Ele se entregando na prece, ele se abrindo para Jesus, relatando o que passava dentro dele. E após a sua oração, João Evangelista ficou de frente para o mar da Galileia, e quando olhou rente às águas, viu no horizonte um grande relâmpago rasgar o véu que separa os dois mundos, o espiritual e o da terra. E ao meio da claridade, ele, João, viu Jesus em toda a sua glória, andando sobre as águas, e um cortejo de anjos o acompanhando, em uma cadência que deslumbraria até os mais altos dignatários da natureza. E mais afastadas, falanges e mais falanges de espíritos que dirigem os fenômenos da natureza, em ritmo indescritível,
como gratidão àquele que sempre foi a força que sustenta a terra. O cortejo era encantador. João ajoelhou-se na praia do lago, como se estivesse pairando nos ares, de emotividade. Jesus desceu na praia, como se estivesse em um carro de luz, falando ao seu discípulo amado: a paz seja contigo. Meu filho, a tua saudade já era aviso de que eu estava a caminho para te ver. Sei e conheço a tua necessidade. Compreendo o que precisas para uma gradativa ascensão, libertando-te espiritualmente. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que prepares o coração para grandes lutas, não somente exteriores, mas para as batalhas internas, onde a fé não pode faltar e a confiança deve ser constante, onde o trabalho no bem não pode ser esquecido e o amor esteja dominando todo o ambiente por onde te propuseres a andar. Esse relato está no livro Jesus Voltando, psicografia de João Nunes Maia, o espírito Shaolin, que narra esse trecho para a gente, que tem muito mais informação, mas é muito grande, não dá para a gente relatar aqui nesse momento. Mas o que a gente quer trazer para reflexão é essa angústia que a gente muitas vezes sente, essa dor que a gente passa, essas dificuldades do nosso dia a dia, que não tem como, nós vamos passar sim, mas que a gente possa fazer como João fez também. Ele passando por dificuldades, ele procura, através da oração, se entregar a Jesus. Ele se entrega, ele fala, ele se abre e confia. E nesse momento, Jesus se apresenta a ele e diz que estará sempre com ele, que estará sempre sustentando a gente, que estará sempre nos protegendo, conduzindo as nossas mentes, mas que a gente precisa vivenciar esses ensinos que ele deu para a gente, que a gente precisa, nesse caminho árduo, nesse caminho de dificuldades, onde há espinhos, a gente deve se preocupar em fazer o bem, porque é aí que a gente vai conseguir alçar voos na evolução que compete a nós. Então, que nesse caminho que nós estamos vivenciando, na busca da felicidade, na busca desse encontro com Jesus, que a gente possa ir fazendo bem para aquelas pessoas que também estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Que a gente possa ter esse olhar mais sutil, mais suave, que a gente possa perceber essas chagas que estão à nossa volta, essas dores, para a gente fazer aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente. Se eu hoje estou num sofrimento, o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Que eu faça isso com as outras pessoas. Aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Que eu procure essas pessoas que estão com essas aflições para poder acalentá-las. E com certeza a gente vai encontrar o alívio para as nossas dores também. Com certeza a gente vai se sentir mais leve, mais suave, porque a gente vai sair do nosso problema e vai poder tentar acalentar o outro. Então isso já vai amenizar a nossa dor e a gente vai aprender muito. Então que a gente possa ter, durante pelo menos esse mês de dezembro, que a gente possa se aproximar mais de Jesus, que a gente possa se atentar mais aos seus ensinos e tentar vivenciar. Porque durante dezembro nós nos encontramos mais mansos, mais pacíficos, mais suaves. Nós nos encontramos. O planeta tem um ambiente diferente, o dia a dia nosso é diferente, as pessoas se olham diferente, é tudo diferente nesse mês. Então que a gente possa aproveitar essa alavanca, que a gente possa aproveitar esse impulso para a gente poder se fortalecer, fazer tudo isso e levar para o próximo ano. É isso que a gente deve tentar fazer. Com a certeza de que nós estamos aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. E o que eu vou levar comigo? O que eu vou levar de bagagem? Os bens materiais a gente sabe que não vai. O que eu fiz esse ano? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero fazer para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação? Sofrendo, sentindo dor, sim, mas vamos viver, vamos seguir. Vamos lutar, vamos fazer o que é necessário ser feito, não vamos parar, não vamos ficar desestimulado, com o braço cruzado, achando que as coisas vão resolver, porque não vão. A gente precisa fazer a nossa parte, porque o nosso mentor espiritual faz, Jesus faz, os benfeitores fazem, todo mundo faz. Mas se a gente não fizer a nossa,
é difícil que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, Jesus esteja conosco, nos sustentando no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, em que a gente tenha um ótimo final de semana, uma ótima semana, enfim, vamos prestar atenção no que estamos fazendo de nossa vida para que a gente possa ser feliz de verdade. Que assim seja.